Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. É isso que eu desejo para todo mundo. Eu sou o professor Felipe, estou trazendo aqui mais uma aula de sociologia para vocês, né? Dando sequência ao assunto, né? Nós estamos falando aqui de direitos, né? Agora nós vamos entrar no assunto da democracia, né? Vamos lá, né? Como vocês podem ver aqui no primeiro slide, né? Que eu estou colocando aqui na tela para vocês. Democracia, um por todos e alguns por si. Né? Vamos ver aqui como nós vamos seguir durante a nossa videoaula. Tá? Nós estávamos falando de cidadania, direitos, né? E agora vamos seguir o caminho da democracia, tá? Que de fato é um dos melhores caminhos. Vamos lá. Vamos para o segundo slide. O Brasil sempre foi democrático? Eu pergunto a vocês. O Brasil sempre foi democrático? Né? E eu também respondo, né? Não, ele não foi sempre democrático, né? Inclusive a nossa democracia ela é bem recente, ela é bem jovem, né? Ela vem de um período pós-ditadura militar, né? A partir dos anos 80. Né? Nós tivemos no Brasil, aqui para vocês se situarem e saberem, né? O Brasil colônia, né? Que foi o período que o Brasil era colônia de Portugal, né? A metrópole europeia que colonizou o Brasil. Nós tivemos o período do Brasil Império, né? Em que o Brasil teve a sua independência, mas dois imperadores também governaram o Brasil, né? O Dom Pedro II e o Dom Pedro I, perdão, e o Dom Pedro II, né? Onde não houve democracia, né? Tivemos a Primeira República, né? Com presidentes militares, né? Com oligarquia cafeeira, né? E depois também entrou o Getúlio Vargas, né? Que baixou a ditadura do Estado Novo, como vocês podem ver aqui, né? Não houve democracia também. E nesse meio tempo houve tentativas, né, democráticas de eleições, mas nada muito significativo e ocorreu a ditadura militar, né, de 64, né, a 85. Um período sombrio da nossa história, assim como a ditadura do Estado Novo, e também não houve nenhum tipo de democracia, pelo contrário, né? Houve muita repressão à democracia. E, enfim, né, nós temos a democracia a partir dos anos 80, democracia de fato, a partir dos anos 80, né, no Brasil, e está aí até os dias atuais. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Próximo slide aqui. Vamos refletir um pouquinho, né? Um pouco. Vamos refletir aqui. Abre aspas, olha, acompanhe comigo no slide. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Disse Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, né? Famoso presidente dos Estados Unidos. Né? Mas será, né, que é isso mesmo? Isso naturalmente é uma frase de efeito, né, de um governante dos Estados Unidos, né, e de certo modo um pensador também estadunidense, o Abraham Lincoln, né, que nos faz refletir, né, sobre como a democracia ela é pensada, né, pelo menos idealizada, né, é para ser um governo
que emana do povo, né? E é feito para o povo, né? Você vê aqui, né? É um governo do povo, né? De propriedade do povo, né? Feito pelo povo e é para o povo, né? Ou seja, é tudo do povo, né? Segundo Abraham Lincoln, né? Outra citação aqui embaixo, acompanhe comigo, abre aspas. A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária. Frase aqui do Reinhold Niebuhr, né, filósofo americano também, né? Então veja, ele diz aqui que a capacidade do homem para a justiça, né, torna a democracia possível, mas aí o homem tem uma certa inclinação para a injustiça também, né, segundo o Reinhold, né? E aí isso se faz a democracia, e por isso a democracia se faz muito necessária, né? Se faz necessária, porque a democracia, ela também possui leis, né, legislaturas que controlam isso, né, que controlam as injustiças, né? Na democracia você não pode fazer o que quiser, né? Você tem leis que controlam, né, e protegem as pessoas, né? Democracia não é bagunça nem barbárie, né? Tem organização, né? É necessário. Vamos lá, veja, sigam aqui no slide. Existem os direitos individuais, veja, que devem ser respeitados. Porém, devemos lembrar que o coletivo deve ser respeitado também. O seu direito não pode atrapalhar o direito do outro. Esse processo deve ser equilibrado, né? Então, muito se fala hoje em dia, né? Um assunto até polêmico, né? Contra as medidas restritivas necessárias, que são comprovadas cientificamente, né? As pessoas falam muito em direito de ir e vir, né? Por exemplo, que é um direito individual, né? Que está até em Constituição, né? Porém, esse direito, deve-se lembrar, né, que esse direito individual deve ser organizado para que não se prejudique o coletivo, porque o coletivo de fato é mais importante. E na situação que nós estamos, né, numa situação de catástrofe, né, numa situação pandêmica, onde o mundo vive uma pandemia, né, uma de suas piores pandemias, né, não a pior, mas uma pandemia bem grande, né, em proporções, e por causa da globalização que se espalhou rapidamente também, né, nós somos veículos de vírus, né, nós carregamos vírus, nós somos veículos em potencial, né, que podemos levar o vírus para outras pessoas, né? Então, o nosso direito de ir e vir aí, ele acaba tendo que ser freado, né? Porque a gente não pode ir e vir para qualquer lugar levando vírus para as pessoas, né? Nós temos que ter essa consciência, porque aí você interfere no direito à vida da outra pessoa, né? Que é outro direito também garantido, né? Inclusive também por várias legislaturas. Então você não pode ir e vir para todos os lugares matando as pessoas, né, levando vírus, né, contaminando, né? Então é muito se falado hoje em dia, né, mas é necessário explicar isso, né? Ir e vir é um direito, né, mas a vida também é um direito, né? E a gente tem que balancear isso, né? Devemos ir e vir aonde é necessário, né? E devemos respeitar as medidas de isolamento que são comprovadas cientificamente, né, a sua eficácia, tá? Vamos para o próximo slide aqui. Entendendo a democracia, vamos entender a democracia, tá? Siga aqui comigo, ó. Não existe uma resposta óbvia e direta, já que as democracias se apresentam em vários graus diferentes de desenvolvimento. Então a democracia é fluida, né? Pelo mundo ela se desenvolve de várias maneiras, tá? Porque ela é um sistema de governo. Então o mundo vai utilizar ela de várias formas. Cada país vai utilizar ela de uma forma, né? Tem várias democracias no mundo, tem vários países democráticos. E olha só,
Existem governos eleitos democraticamente que são autoritários, por exemplo. E governos autoritários com eleições que são manipuladas de diversas formas. Então nada é monolítico, né? Nada é ao pé da letra, né? Existem várias variações, né? Não quer dizer que o sistema é pelo povo, para o povo, né? E do povo, como disse o Lincoln, né? Que ele vai ser seguido à risca, dessa forma, né? Ele é idealizado dessa maneira, mas ele possui suas deficiências também, porque são pessoas idealizando ele pelo mundo, né? E pessoas têm falhas. Vamos seguir aqui no slide, ó. Vocês veem aqui as figuras, né, do Senado e do governo, mas o que eu quero mesmo é que nós vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos lá. Tem um esqueminha aqui para vocês, ó, para facilitar a vida de vocês, olha. Vamos entender ainda mais a democracia, ainda mais a fundo, tá? Separamos aqui uns conceitos para ficar mais fácil, tá? Na democracia, a idealização de uma democracia tem que ter liberdade de formar e aderir a organizações, tá? Você pode fazer parte de uma associação, de uma ONG, né? Formar, aderir. Respeito às minorias e busca pela equidade, né? Você tem que respeitar as minorias sociais, né? Étnicas, enfim, respeito pela equidade. Cada individualidade tem que ser vista, né, ouvida, atendido os problemas sociais, né? Tudo tem que ser arrumado certinho. Outra coisa, liberdade de expressão, né? Tem que ter sua liberdade de expressão garantida. Você não pode ser censurado. Mas tem um detalhe. Liberdade de expressão também não é sair xingando todo mundo, né? Principalmente com o advento da internet hoje em dia, que ficou muito fácil isso, né, gente? E não é isso, né? Você tem que ter responsabilidade no que você fala, né? E tem que saber que isso tem consequências. Você tem sua liberdade de expressão, né? Mas lembre-se, tem o seu direito individual, mas você tem que respeitar o direito individual do outro também, né? E tem que ter esse balanço. Se você sair xingando todo mundo por aí, né, utilizando da falácia da liberdade de expressão, da pseudo-liberdade de expressão, né, da falsa liberdade de expressão, que isso aí não é liberdade de expressão, é desrespeito, aí você vai ser processado, né? Vão processar você judicialmente. Então tomem cuidado. Seguindo aqui no slide, ó, direito de voto. Então você pode votar, você tem o direito de votar nos seus candidatos, em quem você quiser, tá? Ninguém pode lhe proibir de votar ou te influenciar. Elegibilidade para cargos públicos. Você pode se candidatar também a vereador, deputado estadual, federal, presidente, senador, a tudo, tá? Outra coisa, direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos. Também tem esse direito, tá? Os líderes políticos podem concorrer, disputar os apoios, tá? Outra coisa, garantia de acesso a fontes alternativas de informação, tá? Então, tem que ter a imprensa, né? As fontes alternativas, não pode ter só uma fonte do governo informando tudo, né? Senão eles vão informar o que eles querem, né? E aí também não vai funcionar. Tem que ter várias fontes, né? Diversidade de fontes de pensamentos, né? Não é só o governo, né? Tem que ter fontes alternativas também, a população, né? Aliás, o governo tem que ser feito pela população, né? A população tem que estar lá dentro também, né? Nós temos que fazer parte disso também, né? E tem que ter também as fontes alternativas, né? Tem que ter as informações oficiais, o diário oficial, a imprensa oficial, mas também tem que ter as fontes alternativas de informação, né? Outra coisa aqui, ó, eleições livres, frequentes e idôneas, alternância, tá? O candidato não pode ficar 50 anos no poder, né? E também não pode ficar fazendo eleições e se reelegendo, né, durante 50 anos, né?
tem que ser um processo honesto, né? Não tem como, né? Por exemplo, lá na Rússia, né, que o Vladimir Putin conseguiu passar uns projetos no parlamento, no congresso deles lá e conseguiu ficar se reelegendo por vários mandatos, né? Isso eu não vou entrar nessas questões, né, de políticas da Rússia, mas numa democracia, por exemplo, no ideal de democracia mais satisfatório, né? Isso já não é correto, né? Não é legal ficar um mesmo líder se reelegendo tantas vezes, né? Deve haver pluralidade de líderes, né? Outra coisa, ó, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado, tá? Então, é isso, gente. Vamos para o próximo slide, tá? Vamos entender agora o contexto histórico da democracia no Brasil, tá? Contexto histórico democrático brasileiro. Segue aqui comigo no slide, ó. No Brasil, a Constituição mais recente é a de 1988, tá? Também chamada de Constituição Cidadã. Ela foi promulgada no contexto social político pós-ditadura militar. Como eu disse para vocês lá, lembra? Década de 80, nossa democracia é jovem, é bem jovem. Pós-ditadura militar, na década de 80, tá? E o contexto da redemocratização, como que foi? O que estava rolando naquela época? Lutas populares, tá? Os movimentos sociais estavam manifestando contra a ditadura, tá? Na década de 70. Estava acontecendo o final da ditadura militar, né, em 85. Né, a ditadura, a partir do final da década, do meio do final da década de 70, a ditadura já vem em decadência, né, e aí entra o João Figueiredo lá no finalzinho e já vai encerrando fazer a reabertura e já vai encerrando a ditadura, né, fazendo a reabertura política, né, e em 1985 de fato faz a reabertura política e encerra-se a ditadura, né, e aí vem a Constituição Cidadã em 1988, que vocês estão vendo aí na foto, o Ulisses Guimarães, que era o deputado aí do Congresso, né, presidente da Constituinte, erguendo ela, né, feliz da vida aí, erguendo a Constituição Cidadã de 1988, tá? Segue o slide aqui embaixo, ó. O direito a ter direito e a cidadania como princípio fundamental, né? Eram dois dos princípios, né, das reivindicações da Constituição, né, de 88, tá? Das lutas que envolviam a criação da Constituição Cidadã, tá? Vamos para o próximo slide agora. Então, nesse contexto todo, né, tem aqui uma linha do tempo para vocês, da cidadania brasileira, para ficar mais fácil, tá? Mas essa linha do tempo, ela é um pouco mais elaborada, né, porque tem uns períodos mais antigos, né? Então, para vocês ficarem mais inteirados, né, o Brasil, essa Constituição que eu falei, né, do Brasil, é a Constituição Cidadã de 1988, mas o Brasil já teve outras constituições, né? A outra Constituição, a primeira foi a de 1824, que é onde começa a linha do tempo, tá? Foi a primeira Constituição brasileira, tá? Depois, em 1864, houve a Guerra do Paraguai, tá? Vocês já estudaram essa parte da história do Brasil, tá? 1888, o que acontece? A abolição da escravatura, né? Aconteceu isso no Brasil nessa época. Esse período, né,
de 1822 a 1930, que vocês veem aqui na linha do tempo, é o período que compreende o Império até a Primeira República, tá? E é um período aqui que fala sobre os direitos políticos, tá? É um período importante de conquista para os direitos políticos. 1943, né? Aqui a consolidação das leis trabalhistas, né? Um marco importante aqui, né? No período, né? Que compreende de 1937 a 1964, tá? Que é o período aqui que foram importantes os direitos sociais, né? Foram conquistados aqui mais os direitos sociais, tá? 1964 a 1985, tá? A ditadura, a época da ditadura, né? Em 1974 foi criada a Previdência Social, tá? E foi uma época de luta também para os direitos sociais. E de 1986 a 2010 foi um período de democracia, né? Como eu falei para vocês, a jovem democracia, né? Ela começa aí a partir da ditadura, né? Que foi o início aí das conquistas, né? E das lutas pelos direitos sociais e civis, tá? 1988 cria-se a Constituição Cidadã e 2010, né, tem o Programa Nacional dos Direitos Humanos, tá? Então, é bem interessante essa linha do tempo se você quiser se situar, tá? Tem a fonte dela aqui também, é muito boa para vocês estudarem. Vamos para o próximo slide aqui, tá? Os nossos direitos. Vamos diferenciar aqui os direitos para ficar bem claro para a gente finalizar, tá bom? Direitos civis, vamos deixar isso bem claro. Falam sobre direitos individuais, tá? Direito à liberdade de expressão, por exemplo, é um direito civil, é um direito individual, né? Mas lembre-se que esses direitos individuais devem ser equilibrados, né? Você tem direitos individuais, mas porém os outros também têm. Então, isso deve haver um equilíbrio, você deve também respeitar o direito do outro, tá? Direitos políticos falam sobre a nossa participação política, né? Votar e ser votado, né? Você pode votar no candidato e pode se candidatar e ser votado também, tá? Direitos sociais falam dos direitos de todos, tá? Direito à saúde, por exemplo, direito à saúde pública, universal, que é o SUS, gratuito, é um direito adquirido que a gente tem social, tá? E direitos humanos, que é muito importante também, é um direito universal de todos os seres humanos, né? Que são os direitos que garantem que todos nós somos iguais e devemos ser tratados com igualdade e justiça, tá? Inclusive há a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita em 1948, tá? Que é uma declaração que tem 30 parágrafos, né, com direitos que são universais para todos os seres humanos, direitos que devem ser respeitados, né, seguidos pelos governos das nações, né, dos países, né, para que todo ser humano seja respeitado, né, de maneira digna, né? Então, é bem interessante a gente compreender aqui a diferenciação dos nossos direitos, para a gente saber o que a gente tem direito, né? Vamos lá aqui para o próximo slide, que é o final, é o da atividade, tá? Atividade, ó, vamos lá. 2 perguntinhas para vocês. Número 1. Defina com suas palavras o conceito de democracia como forma de governo, ressaltando a sua importância para os cidadãos de um país, tá? Então você vai explicar para mim o que é
o conceito da democracia como forma de governo, tá? E vai ressaltar, vai destacar, né, a importância disso para os cidadãos de um país. Pode ser o Brasil, por exemplo. Eu adoraria que você usasse o Brasil de exemplo, que é onde a gente vive, tá? E está acontecendo muita coisa aqui no Brasil, tá bom? Número 2. O Brasil é um país com uma democracia relativamente jovem. Falei isso no vídeo, hein? Falei bastante. A reabertura política e democrática se deu a partir de 1985, com o fim da ditadura militar, e a promulgação da Constituição Cidadã em 1988. Você concorda que por causa dessa questão devemos nos manter ainda mais vigilantes e exigir cada vez mais o cumprimento da nossa democracia? Ou isso não faz sentido? Justifique sua resposta. Então, estou lançando uma pergunta aqui para vocês, uma dúvida aí no ar, tá? Falei isso para vocês durante o vídeo, vou repetir agora, né? Nós temos uma democracia jovem, a nossa democracia ela foi instaurada a partir da década de 80, né? Pós-ditadura militar, né? E devido a isso, né, será que nós devemos nos manter ainda mais vigilantes, né, e exigir cada vez mais o cumprimento da nossa democracia, né? Porque os nossos direitos nós temos que fazer a manutenção deles. Mas será que por nós temos uma democracia jovem, né, não é igual certos países, mas por nós termos uma democracia jovem, nós devemos nos manter ainda mais vigilantes, né, e exigir que a nossa democracia seja cumprida? Ou isso não faz sentido para você? Não, a gente pode simplesmente não se manter vigilante, está tudo bem, né? Justifique a sua resposta. Qual a importância disso? Eu quero saber isso, tá bom? Obrigado, a aula foi legal. Se cuide, por favor, se cuide muito, tá? E um abraço, bons estudos.